Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu também, graças a Deus. Mais uma bênção, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos nessa casa de oração. Por isso, gratidão. Gratidão por essas bênçãos que fazem diferença em nossas vidas, que nos eleva e vai nos santificando, porque nós vamos acordando e vamos despertando o Espírito verdadeiro que existe em nós, antes latente, perante tantas dificuldades na terra, antes latente o que nós temos de divino, mas com as convivências, com as várias existências, nós vamos nos elevando e vamos acordando em nós aquele Espírito bom, aquele Espírito fraterno, aquele Espírito amoroso. Então o tema de hoje é Em Busca da Paz. Uma paz tão almejada, principalmente em um momento no qual a maior parte de nós estamos calejados devido a tantas já existências, há milênios estamos nessa corrida desenfreada da nossa evolução espiritual. Então é natural que depois de tanto estarmos insistindo entre erros e acertos, agora estejamos saturados, buscando essa paz, tá? Só que ainda existe muita incompreensão, muito desentendimento, tá? Nós ainda não estamos nos acertando e estamos em um período de transição. Então é necessário sim que nós busquemos o despertar para Deus, para a espiritualidade, e não da boca para fora, mas de coração, buscando realmente essa transformação, a transformação que fará a diferença e fará com que nós, fatigados, encontremos essa paz tão almejada, tão desejada, feliz para todos, alegria para todos, não é? Mas aí nós precisamos entender algumas coisas que parece que ainda não entram em nossas mentes. E é por isso que eu montei um trabalho, dessa vez um pouco diferente, com slides. Slides muitas das vezes que nós vemos no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, e recebemos muitas das vezes no nosso WhatsApp, que buscam de alguma maneira nos acordar, fazer com que nós sejamos mais fraternos. Ninguém tem destino de sofrimento, ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Joana de Ângeles. Então olha que interessante, ninguém tem o destino do sofrimento. Mas se nós formos observar o mundo, nós observamos o quê? Que tem tantas pessoas no sofrimento, tantas pessoas em misérias, decepções, passando N dificuldades que muitos de nós nem queremos ver, de tanto que é difícil observar isso e imaginar, talvez nós mesmos passando por tudo isso. Mas ninguém tem esse destino. Então por que acontece? Ali vem nos dizer, é o resultado da ação negativa, é o resultado de nossos excessos de ontem e de hoje, e que se sobrecaem em nós no amanhã, tá? E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai percebendo que nós mesmos somos os nossos algozes, nós mesmos, porque somos os autores de nossas próprias histórias. Somos nós que vamos montando o nosso caminho nesse jogo da vida. Se porventura estamos em trilhas sombrias, é porque nós mesmos que a fizemos. E muitos de nós às vezes não entendem isso. Por que nós mesmos que fazemos e provocamos os nossos sofrimentos? É porque nós ainda estamos numa fase tão egoísta de achar que a felicidade é quando se procura só para si, é quando se faz só para si, ou no máximo para alguns próximos. E não é assim. Enquanto nós não entendermos que a felicidade e a alegria de viver só é alcançada quando nós estamos promovendo essa alegria de viver e essa felicidade aos nossos semelhantes, enquanto não tivermos esse entendimento em nossas mentes, não vai dar. Os caminhos vão ser difíceis, sim. Por quê? Porque a maior parte de nós dificultamos a vida de nossos semelhantes.
buscando abrir caminho para as nossas existências. Então levamos vantagem, traímos, somos ingratos, sacaneamos de alguma maneira, muitas das vezes até os próximos, como aquela imagem onde que um pai leva, ou uma mãe, os seus filhos para a escola, e vem uma outra que sucede, que já é os filhos, já agora grandes, né? Levando os pais velhinhos, não é para casa, mas é para o asilo. Né? Então são essas situações que voltam contra nós. Essas dificuldades que nós temos em relacionamentos, e nós dizemos que homens não prestam, que mulheres não prestam. Tá? Mas na realidade, pode ser que nós que não estamos prestando para um relacionamento, para um verdadeiro entendimento de como que deve se formar uma família, que é com sacrifício, com renúncia, tá? Que é buscando compreender as imperfeições do outro. E enquanto não houver isso, nós estaremos fadados, sim, a sermos infelizes com os pais, com os filhos, em relacionamentos, na família como um todo, no trabalho, na comunidade, porque direto alguma coisa acontece conosco. É na família, muitos de nós, às vezes a dificuldade maior no momento, a expiação está na família. Mas às vezes é no relacionamento, onde que o ponto, o foco da pessoa no momento está no relacionamento. É ali que está a dor maior. Mas pode ser profissionalmente, pode ser também fisicamente, tá? Então nós precisamos ir analisando tudo isso e buscar entender o meio e principalmente entender a nós mesmos. Se a gente quer essa paz tão almejada, nós precisamos compreender, como Madre Teresa já disse uma vez, essa paz começa com quem? Com a gente mesmo, inicialmente. Aí as pessoas reclamam tanto da vida, reclamam tanto do capitalismo, reclamam tanto do governo, reclamam tanto dos pais, reclamam tanto dos filhos, reclamam tanto do meio profissional, mas não observam que provavelmente o problema maior não é tudo isso que ela disse. Há uma chance de ser ela mesma, que não está entendendo o meio. Por que tem tantas pessoas que, independente do meio, se sobressaem? São felizes em suas famílias, são felizes em seus relacionamentos, são felizes com seus pais, são felizes com seus filhos, são felizes em suas profissões, são felizes no meio, na comunidade. E por que a gente é diferente? Estamos no mesmo meio. Alguma coisa está errada. E na maior parte das vezes, o que está errado é essa ação negativa de nos acharmos vítimas de tudo e de todos, até de Deus. Não, Deus está me punindo, tá? Deus está sacaneando comigo, porque olha todos à volta, todos estão bem, por que eu não estou? Tá? Mas tudo bem, é um processo de aprendizado. Hoje eu estou dormindo espiritualmente, hoje eu estou dormindo para a fraternidade, para a piedade, para a amorosidade, tá? Hoje eu estou dormindo, né, com aquela ideia de fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Então faça ao outro o que eu não gostaria que me fosse feito e acho certo. Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas fazendo. Então, por que eu vou ser diferente? Por que eu vou ser careta? Não, peraí, eu quero ser igual aos outros, deixa eu fazer também. Dá a impressão que os outros estão sendo felizes, eu quero ser também. Só que nós estamos vendo, talvez, essa felicidade relativa atualmente nessas pessoas, porque elas estão ganhando em cima das outras, materialmente falando, em oportunidades, em beleza física, etc. Mas nós não estamos vendo o amanhã delas, e é o amanhã delas que importa. Tá? Porém, o que acontece? Nós também vemos o amanhã das pessoas. Nós sabemos de pessoas que antes estavam tão bem materialmente falando e hoje não estão. Nós sabemos de pessoas que antes se diziam tão belas, não é? E hoje não estão. Ou é pela velhice, ou é pela doença, ou é por um incidente. Nós conhecemos pessoas que tinham fortunas e hoje estão na falência. Tá? Então o que acontece? Nós sabemos das consequências da vida. Mas parece que nós ainda não aceitamos este destino.
Nós não aceitamos ainda o destino que estamos agora, que é provocado por nós mesmos. Este de ainda ter tantas atribulações é um destino provocado por nós. Só que o destino do espírito imortal não é este atual, não é. Tá? Este, por enquanto, é um destino que nós estamos traçando. Ali, ó, eu decidi aceitar o meu destino quando vi tudo se repetir em rostos diferentes. O que significa isso? Significa assim, nós somos seres imortais e nós vamos passando por várias existências, tá? E o que acontece? As coisas vão se repetindo. E as pessoas de ontem veem nossas vidas no hoje, como disse, em rostos diferentes. Mas nós as reconhecemos intuitivamente. Reconhecemos os algozes do passado, reconhecemos os afetos do passado, em nossas famílias, no nosso meio no qual nós estamos. Nós reconhecemos, muitas das vezes, pelas antipatias e simpatias que sentimos. Aqueles que às vezes são até filhos e têm uma repulsa, e aqueles que são só colegas de trabalho, mas têm uma proximidade maior. Tudo tem um porquê. Tudo está buscando nos acordar. Esses rostos, né, esses afetos, esses desafetos, não estão à nossa volta por acaso, mas estão para nos despertar, para que nós possamos mudar os nossos destinos. Senão estaremos, digamos assim, um bom tempo com os adversários lado a lado, ainda brigando entre si, ainda traindo um ao outro, roubando um ao outro, ingratos uns com os outros e até atentando contra as vidas uns dos outros. Tá? São destinos que nós sabemos que não são bons, não são alegres, não são felizes. Mas destinos que, por enquanto, é o que nós abraçamos. Destinos que nos fazem chorar, que nos fazem, entre aspas, perder entes queridos. E outras oportunidades. Tá? Só que, como eu disse, o destino pode ser mudado, desde que nós aceitemos que nós somos melhores do que isso. Que nós fomos criados para sermos felizes, que nós fomos criados para sermos puros e angélicos, mas essa angelitude, ela é formada através do nosso próprio sacrifício, do nosso próprio trabalho, da nossa própria dedicação. Nós vamos alcançar essa angelitude assim como um Jesus, Cristo que nós conhecemos, nosso irmão maior, que hoje ele é o mestre, que hoje ele é puro, ele é angélico, filho do homem, filho das experiências humanas, assim como nós também o somos, mas incompletos ainda. Mas essa transformação virá, tá? Cedo ou tarde. Para aqueles que ainda insistem no erro, tá? Vai ser como uma eternidade o sofrimento, quase como era pregado a ideia do inferno eterno. Vai ser quase isso, tá? Mas para aqueles que agora entendem a necessidade de mudanças e realmente estão saturados de tanto sofrimento, dificuldades e desencontros, tá? Essas pessoas, a tendência é que a cada dia elas se esforcem, elas se arrastam no meio, elas buscam se sacrificar e a conhecer o que significa renúncia, tá? Renúncia de ser melhor do que o outro, de ser mais bonito do que o outro, de ter mais coisas materiais do que o outro, de levar vantagem em cima do outro, renúncia de traições, ingratidões, entre tantas outras coisas que nós simplesmente não gostaríamos que nos fosse feito. Aí nós vamos praticando essas renúncias, para que se opere a evolução do meio. É preciso que primeiramente se efetue a evolução do indivíduo. Então, às vezes, nós chegamos às pessoas e elas dizem assim: mas, gente, o mundo é muito triste, as pessoas são muito tristes, tá? Essa coisa de capitalismo faz as pessoas viverem de uma forma desenfreada, passarem por cima uma das outras, não é? As pessoas ficam dizendo isso, tá? Mas não importa o sistema. Não importa o sistema, o que importa é aqui, ó, cada ser que aqui está, o seu entendimento da vida.
Então a pessoa que precisa compreender que não é o sistema, são as pessoas, é a ignorância das pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas entendem o sistema, elas se melhoram, elas então vão se adequando e, consequentemente, vão observar que o problema não é o sistema. O problema é a nossa ganância. Materialistas que ainda somos. O não entendimento de que somos seres espirituais, que não levamos nada, que as coisas ficam aqui, que nós devemos servir é a Deus e não a Mamon, e não as coisas materiais, ouro e prata, sensualidade, belezas físicas. Então é preciso entender que a evolução parte através do indivíduo, cada um se ocupando consigo, mas dando seus exemplos e auxiliando à medida do possível. Aí as coisas acontecem, as coisas melhoram, as coisas transcendem, tá? É preciso essa busca deste conhecimento, tá? É preciso isso aqui, o viver no meio, né? Nós fomos criados para viver agregados, coisa que parece que ainda não entrou em nossas mentes. Deus criou, está lá como Jesus, né, ainda fala assim naquele sentido de macho e fêmea, homens e mulheres. Tá? Ele não criou um só ser para viver individualizado, afastado, solitário. Ele criou os dois simplesmente porque ele sabe que dessa maneira os dois precisam se unir, não é à toa. Mas as pessoas querem ainda ter vidas individualizadas quando se unem, não vai dar certo, não vai funcionar. É preciso entender que quando se unem é um só. Quando se tem filhos é para viver para os filhos, ou não tem filhos, ou não entra em casamentos, tá? Porque muitos dizem, casamento é uma prisão, filhos é uma prisão. Depende do ponto de vista. Espiritualmente falando, é a libertação para o espírito. Por quê? Porque ele vai passar por experiências que vai fazer com que ele vença todas as suas imperfeições. Porque ele precisa ser exemplo, ele precisa auxiliar a sua família a crescer, a prosperar moralmente e materialmente. Então, espiritualmente falando, família, ter filhos, é libertação. Libertação. Mas para as pessoas que ainda dizem que querem viver, que não é porque casou ou se vai ter filhos, não vai viver, então é melhor não casar, é melhor não ter filhos, porque não sabem o que significa viver ainda, não sabem. São pessoas que se entregam ao mundo, à sensualidade do mundo, às libertinagens do mundo, e acham que isso é viver. Só que isso é simplesmente atender aos prazeres ainda animalescos do corpo, como animais desenfreados, que saem derrubando tudo e todos, atropelando tudo e todos, devorando tudo e todos. Só que nós, pelo menos Deus e Jesus acreditam dessa maneira, que nós somos superiores a isso, tá? Que nós devemos transcender a isso e temos a capacidade para isso. Não somos animais. O corpo do ser humano pode ainda ser, tá? Ainda pode ter instintos animais, mas aqui existe um espírito imortal, divino, filho de Deus, que merece mais do que agir simplesmente como um animal, tá? Olha lá, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tá? Sim, a essência divina está em nós, a essência de Deus está em nós, Deus está em nós o tempo inteiro. Deus conversa conosco a todo momento, principalmente quando nós oramos, principalmente naqueles momentos de dificuldades que nós pedimos o auxílio da divindade e ela vem até nós, e ela nos inclui, ela nos faz com que possamos pressentir as coisas, mas para isso é preciso elevar o coração, a mente a Deus de verdade, com humildade e buscando reconhecer a paternidade divina, que Ele está por nós. E sim, é o que eu acredito, não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba ou sem que Ele promova, tá? Tudo à nossa volta é promovido por Deus, na minha opinião, na minha concepção, conforme que eu tenho estudado até hoje e acredito, tá? Então é por isso que eu busco agir dessa maneira, aceitando o meio,
aceitando as leis de Deus e buscando a todo custo praticá-las, apesar de ter ainda tantas imperfeições, tantos erros, desacertos, mas o que importa é a busca, a luta, querer ser feliz de verdade, buscar, tá, aquela paz tão almejada, que ela não vai ser alcançada enquanto eu não entender o que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Enquanto eu não entender que se eu tenho filhos, agora eu tenho de viver é para os filhos, é para o marido ou para a esposa, é para a família, e não mais para aquela vida individualista e solteiro que antes eu vivia. Ou se não, como eu disse lá atrás, não casemos, não tenhamos filhos, porque senão nós vamos fazer pessoas sofrerem, tá? E fazendo pessoas sofrerem, quem vai sofrer depois, e talvez dobrado, seremos nós. Cada um é herdeiro de si mesmo. Tudo que colhe, um dia plantou, e tudo que plantar irá colher, cedo ou tarde, nessa ou em outra vida. Eu acredito que foi o que eu acabei de dizer, né? Então, vamos deixar os enganos para trás, porque nós queremos ser amados sem amar. Nós queremos pessoas especiais em nossas vidas, sem sermos especiais na vida do outro. Nós queremos ter os melhores pais, mas não somos os melhores filhos. Nós queremos ter os melhores filhos, mas não somos os melhores pais. Nós queremos nos dar tão bem em nossas profissões, mas não somos os melhores profissionais, tá? Nós queremos que todos da comunidade na qual nós estamos nos abracem, estejam por nós e renunciem por nós, mas nós não estamos fazendo por eles. Então, olha, o maior erro nosso é querer ser amado sem amar, gentileza sem ser gentil, respeito sem respeitar. A vida é um eco, não é? Então nós sabemos o que é um eco, tá? Se eu grito aqui, esse grito vai voltar. Se eu dou um tapa aqui, esse tapa vai voltar. Então é mais ou menos assim. São ensinamentos religiosos que não estão para brincar, tá? Mas mesmo assim, se nós quisermos anular o religioso, nós vamos observar a vida. A vida nos ensina a mesma coisa, porque nós não somos cegos, e mesmo se formos do corpo, não somos da alma. Nós percebemos as energias à nossa volta, nós percebemos coisas boas e coisas ruins, nós percebemos que o universo traz coisas boas, mas que também traz coisas ruins, tá? Então a gente precisa aprender como muitos animais, né? Às vezes a gente precisa retroceder, porque nós não estamos seguindo o que a espiritualidade maior está querendo nos ensinar, tá? Então vamos voltar a pequenos ensinamentos dos animais. Muitos deles nos ensinam mais noção de família e de reciprocidade do que nós mesmos. Os golfinhos, tá? Precisa ver como que eles agem, como que eles são recíprocos entre si e com os outros animais também. E assim nós vamos observando o João de Barro, nós vamos observando os pavões, os cachorrinhos, os gatinhos, tá? Tem aquela coisa que nós observamos os gatinhos e vemos na maior parte das vezes um animal egoísta. Mas aí nós observamos os cachorrinhos e nós observamos que eles são mais amáveis, né? E aí eu lembro até de uma imagem assim, que tem um cachorrinho, como se ele estivesse dizendo e perguntando: mas por que quando alguém faz uma coisa errada? Não, ele estava dizendo assim: por que quando alguém é bonito, é chamado de gatinho ou de gatinha? Né? E por que quando alguém é feio, ou também é feio por suas ações, é chamado de cachorrinho ou cachorrinha? O que eu tenho a ver com isso? Né? Como se quisesse dizer isso. Porque o cachorrinho, ele é um anjinho em nossas vidas, na maior parte das vezes, né? Aí, ó, olha só, a imagem, só a imagem já diz, não precisa nem da fala, tá? Não levamos beleza física, não levamos bens materiais, não levamos carro nem moto, tá? Nem a nossa profissão, mas a experiência. Então nós precisamos entender isso. O que levamos? As gentilezas, a amorosidade,
o respeito, isso nós levamos, tá? Mas tem uma coisa também, o ódio, a mágoa, tá? O egoísmo, a vaidade, isso também vai conosco, os vícios. Tá? Então, do outro lado da vida, no mundo espiritual, muitos de nós estamos um pouco mais alegres devido às virtudes. Mas tem aqueles que estão muito tristes, em muitas dificuldades, por causa dos vícios aqui na Terra. Tem até coisas, às vezes, que a gente acha bobo. Talvez eu vou citar muita gente que, às vezes, deixa a louça suja para o dia seguinte. Porque as obsessões, elas se alimentam até da bagunça de nossa casa, até da louça suja que deixamos ali, da bebida, do fumo, tá? Então tudo isso tem a ver, para nós já irmos trabalhando esse lado da harmonia espiritual do ser, que tudo tem a ver para uma vida melhor, tudo tem a ver. Seguindo aqui, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Quem já viu o filme Em Busca da Felicidade? Não é muito bonito? Então, ali, através da dificuldade, o que ele encontrou? A oportunidade. Então, sim, perante todas as dificuldades pelas quais nós passamos, nós vamos encontrando oportunidades de sermos melhores. Porque as dificuldades estão conversando conosco. Todas elas estão conversando conosco. Tá? Dificuldades que nós temos quando as pessoas levam vantagem em cima de nós, está conversando conosco. Dificuldades que nós temos em relacionamentos, estão conversando conosco. Dificuldades financeiras, essa dificuldade está conversando comigo. Dificuldades com os pais, dificuldade com os filhos. Então todas as dificuldades conversam conosco, nos mostrando aonde que nós não devemos errar mais. E como que eu sei disso? É só observar no que as pessoas estão errando comigo. No que elas estiverem errando comigo, que eu não erre com o outro. Porque senão elas vão continuar errando comigo, entre aspas, e mais, e mais. Porque é o que eu estou fazendo também. Então, que eu aprenda a conhecer a mim mesmo, que eu aprenda a ler o meio, que eu aprenda a sentir a espiritualidade, buscar auxílio de Deus, né? Dessas entidades, de uma casa como essa, das casas de orações, buscando a todo custo o auxílio espiritual, mas lembrando, o auxílio espiritual, passes, tratamentos, tá? Isso tudo são paliativos, que buscam acalmar, né? Muitas mazelas no corpo e na alma, obsessões, etc. Mas a mudança real só vai acontecer quando eu entender que o amor não mora nas palavras. Tem pais turistas e mães turistas que dizem que amam seus filhos, mas são turistas com ele, tá? Assim como tem pessoas que dizem que amam o seu semelhante, mas só da boca para fora. Isso não vai adiantar de nada. Isso não é amor. Amor verdadeiro mora nas atitudes. Se um pai ou uma mãe ama seu filho de verdade, está por ele presencialmente educando. Isso que é um amor verdadeiro. Se filhos dizem que amam seus pais, então, presencialmente, a não ser, é lógico, está do outro lado do país, ou em outra cidade, mas visita, mas está por, tá? Liga, tem todo aquele carinho paternal, maternal e filial. Isso é o amor verdadeiro. E também aquele amor incondicional, que nós devemos levar a todas as criaturas, a todas elas, tá? Amor incondicional. E não essa liberdade incondicional que muitos de nós acreditamos que deve ser assim, tá? Porque cada um de nós temos um dever, cada um de nós. É por isso que muitos temos, às vezes, uma tristeza, alguma coisa que nos chama atenção. Às vezes acordamos tristes, às vezes é um lance no dia a dia, às vezes é alguma coisa no trabalho que parece que me alertando, tem alguma coisa errada, tá? E ela vem, muitas das vezes, como uma tristeza. A pessoa talvez está bem materialmente, amorosamente, profissionalmente,
mas ela sente uma tristeza que ela não entende. Isso aí é inconscientemente uma cobrança do dever que ela firmou já lá na espiritualidade e que ela precisa cumprir. Também pode ser o fato de que ela sabe inconscientemente que não está no caminho certo, que não está fazendo ao outro o que gostaria que ele fosse feito. Então ela está buscando inconscientemente alertar a si mesma, porque existe uma espécie de dualidade, tá? O ser que está agora e o ser que eu sou, né? Digamos assim, espiritualmente falando. Como assim? Muitos de nós temos os nossos sonhos e nós vemos reencontros lá na espiritualidade. E quando acordamos, nós não entendemos esses reencontros, muitas das vezes falando. Mas espiritualmente, quando eu estou ali, desdobrado do corpo, lá naquela hora, eu estou sabendo com quem eu estou. Estou sabendo. Só que por que eu não lembro depois? Por causa do esquecimento do passado. Eu não posso lembrar de circunstâncias e também nem, às vezes, de familiares espirituais. Porque senão pode me atrapalhar aqui, nessa minha convivência. Então, na hora que eu estou lá, eu lembro, talvez até de existências passadas, lembro quem são aqueles entes queridos, mas na hora que eu volto para o corpo, isso precisa ser abafado, para não me atrapalhar aqui. Tá? Porém, essa dualidade provoca também, muitas das vezes, essa coisa que eu tenho na consciência. Parece que é um chamado, está me chamando a atenção para alguma coisa que eu não estou compreendendo. Para eu compreender, basta observar os meus passos. E eu vou entender no que eu mesmo estou querendo chamar a minha atenção. Mas vamos caminhando para a finalização, e já que aqui nós estamos falando de religiosidade, a fé não pode faltar, porque ela é a principal, né? Ela é a principal energia que move o ser, a principal. Quando o ser tem fé na vida futura, ele tem fé em Deus, e quando ele tem fé em si mesmo, então ele transforma, ele busca a humildade. Ele sabe que quanto mais ele se exalta, parece que a vida vem e o derruba. Então ele começa um processo de humildade, de transformação, de fé em Deus, de fé na vida, de entender que as circunstâncias são como são, mas o que importa é como eu reajo. O que importa é como eu aqui as entendo e interajo. Tá? Então são pequenas coisas que nós trazemos para que isso vai sendo incutido em nós. Não com o intuito aqui, como antes era pregado, que a religião estava para escravizar o ser. Só que com o tempo, está certo que tem talvez uma outra doutrina que trabalhe dessa maneira. Tá? Mas a doutrina espírita e muitas outras não são assim. O intuito delas realmente é abrir a mente do espírito para que ele acorde para a felicidade espiritual, para a sua transformação moral, buscando no seu dia a dia domar as suas más inclinações. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Vou falar em outras palavras. Se porventura hoje, nessa existência, é uma pessoa boa, que se doa para o seu relacionamento, mas outras pessoas não se doam, então aguarda, continua assim. É porque talvez antes essa pessoa não se doava como deveria para os relacionamentos, tá? Então ainda está sofrendo expiações, mas continua dessa maneira, sendo uma pessoa sincera. Se pessoas hoje sofrem profissionalmente, é porque antes prejudicavam profissionalmente. Hoje ela é uma pessoa boa, faz de tudo para dar certo e ainda não está dando certo, tá? Mas continua assim. Vai chegar um momento que os frutos chegarão. Fisicamente falando, tá? Talvez está doente e nessa vida é uma pessoa boa, então aguarda que a saúde um dia chegará. Não pragueje, não se rebele, acredite em Deus e tenha fé de que as coisas vão se transformar. Respeito foi o que eu comentei. O respeito ele é muito importante, independente de raça, religião, cor, credo, times de futebol, política.
respeito. É isso que faz a diferença. Todos nós, filhos de Deus, e todos nós, muitas das vezes, passando por provações, tá? Mas todos, filhos de Deus, independente, o que nós chamamos de feiura física, ou deficiências físicas, que muitas das vezes nós menosprezamos os outros por causa disso. Mas lembremos, talvez já estivemos daquela forma, ou pior, e talvez possamos voltar daquela forma, ou pior. Então, cuidado ao menosprezar alguém, porque ele, naquele momento, é um deficiente, ou é menosprezado. Olha, as pessoas estão sozinhas hoje, porque querem alguém incrível, mas não querem ser incríveis para ninguém. Enquanto não houver doação de verdade, em relacionamentos principalmente, não vai dar, não vai acontecer. Então o homem, que muitas das vezes quer ser um rei, tá? E quer ter mulheres como súditas, uma hora ele vai se encontrar em uma situação difícil. As mulheres que querem ser rainhas e ter os homens como seus súditos, uma hora ela vai se encontrar em uma situação difícil. Então sejamos especial para com o outro, tá? E se porventura ele não é, paciência, mas que eu não deixe de realmente fazer pelo outro, que eu realmente não deixe de estar pelo outro, de renunciar pelo outro, mesmo que o outro não renuncie, uma hora Deus vai me beneficiar, que eu confie nisso e que eu acredite nisso. Quero fazer algo para promover a paz mundial, que eu vá para a minha casa, inicialmente falando, e ame a minha família, meus pais, filhos, cônjuges, aí vamos estendendo, namorados, namoradas, amigos, e depois toda a humanidade, porque todos nós somos uma família, todos nós. Mas aqui deu inicialmente o sentido de começar pela linha consanguínea, um exemplo, tá? Porque muitos de nós temos uma cara para a sociedade e somos algozes em nossas famílias. Não nos doamos, tá? Não somos especiais. Sendo que é justamente nessa intimidade familiar que é ali que deve reinar a paz, a harmonia e a fraternidade inicialmente, e estendendo para todos à nossa volta. E o tempo, como eu disse, sejamos amorosos e fraternos. E se no momento o meio não é conosco, o tempo vai fazer essa diferença lá na frente. Não desanimemos. E aí está, quem não se levanta para acender a luz, não pode reclamar do escuro. Vamos levantar, vamos fazer a diferença, vamos trabalhar, vamos ser úteis, vamos estudar com fé, tá? Buscando sim entender que existe um Deus por todos nós e que Jesus, nosso irmão maior, nos disse: nenhuma ovelha se perderá, todos nós alcançaremos essa felicidade tão almejada, tá? E para aqueles que às vezes ainda estão tristes, lembremos dessa mensagem de Chico Xavier. Embora ninguém pode voltar atrás, para começar de novo, podemos começar agora e ter um final diferente, tá? E ter um destino diferente. Então cabe a nós abraçarmos todo esse conhecimento, servindo como Jesus, que veio nos dizer: eu não vim para ser servido, tá? Eu vim para servir, porque só assim, servindo agora, lá na frente, teremos um significado para as pessoas. Porque às vezes muitos pais, para os filhos, não têm um significado, porque às vezes só ensinou o lado material, o lado frio e egoísta de só buscar as coisas materiais. Talvez é por isso que agora, na velhice dos pais, os filhos estão tão frios e egoístas, porque não aprenderam o lado quente do amor fraternal familiar e viver de acordo com a vontade de Deus, tá? Entender que Deus está por nós, está acima de todas as coisas, desde a coisa mais simples, uma folha que cai de uma árvore, até um raio que também parte essa árvore. Então acreditemos
que acontecem. Perdão se eu fui correndo aqui, né? Mas é porque eu estourei o meu tempo. Mas eu agradeço a bênção e a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa de oração. Meu nome é Alexandre, tá? Nas minhas redes sociais eu ponho mensagens, é público, não precisa nem seguir ou ser amigo, tá? Lá no Instagram, Alexandre Terapeuta Uberaba, no YouTube, Amor Fraterno Alexandre José, e no Face, Alexandre José. Deixo o meu abraço a todos e fiquemos todos com Deus.